Queridos, nós precisamos entender que o Senhor tem planos em todas as situações. Nada passa desapercebido ao olhar de Cristo. Às vezes nós nos questionamos o porquê. Nós gostamos de questionarmos os porquês. Mas por que desta forma? Por que desse jeito? Enfim, quantos questionamentos que nós temos dentro da nossa cabeça. Não é verdade? Você com certeza tem 1000 questionamentos. Eu também tenho 1000 questionamentos, quem sabe até um pouco mais. Todos nós temos questionamentos, todos nós paramos e perguntamos o porquê de determinada situação. Por que aconteceu assim, Senhor? Por que dessa forma? Por isso ou por aquilo, enfim. E muitas vezes nós não encontramos as respostas. Não encontramos. E ficamos, amados, meio que sem saber o que está acontecendo, o porquê, enfim. Mas nem sempre temos as respostas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para a Bíblia, nós vamos constatar que é a mesma coisa. Aconteceu as mesmas coisas que acontecem conosco, com muitos personagens, com muitos daqueles que foram servos fiéis do Senhor, que viveram na plenitude de Deus, no entanto, não tiveram os seus porquês respondidos. Questionaram a Deus muitas vezes e não obtiveram respostas. E é necessário observarmos esses ensinamentos e aprendermos com eles, para que assim tenhamos uma vida segundo o mover do Senhor, uma vida segundo o querer de Deus. Amados, eu quero que nós meditemos um pouco a respeito da vida de Ruth. Hoje eu quero aprender com Ruth. Que você também aprenda com Ruth, que você tenha ensinamentos profundos no teu coração dados por essas servas de Deus que ficaram registrados na palavra. São ensinamentos, irmãos, necessários para que nós possamos seguir em frente, sem questionarmos Deus, mas seguirmos sempre em frente. Não abaixarmos a nossa cabeça, não nos deixarmos abater pela aparência da situação, não, marchemos, sigamos em frente, porque aquele que está à nossa frente tem o controle de todas as coisas, ele sabe tudo, ele sabe o porquê, ele tem as respostas dos nossos porquês. Às vezes nós não vamos obtê-las, no entanto, o Senhor sabe o porquê de todas as situações. Oh, glórias! E quando nós observamos a história de Ruth, há uma probabilidade muito grande que ela questionasse também a sua situação. Questionasse aquela situação difícil pela qual ela e Noemi passaram. Mas, amados, as respostas com certeza não obtiveram. Porque o Senhor tinha planos. O Senhor tinha projetos que elas não entenderiam naquele momento, mas que vieram à existência no decorrer da história. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Ruth, capítulo 1, versículos 14 até o 18. Ruth, capítulo 1, versículos 14 até o 18. Nós vamos ficar de pé, se possível, para nós lermos a palavra do Senhor. Ouçamos o que diz a palavra do amado Jesus. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver,
se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade tão maravilhosa de lermos a Tua palavra e aprendermos, meu Deus. Aprendermos com a história dessa Tua serva. E que nós possamos olhar para Ti tal qual ela olhou. Confiar em Ti como ela confiou, Senhor. E seguir, porque certamente tens respostas para as nossas vidas. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os amados podem assentar-se. Queridos, essa história passa no período dos juízes, há muito tempo atrás. Essa história é muito interessante porque estava Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Eles estavam em Belém. Belém significa casa do pão. Mas uma grande fome havia tomado toda aquela região, uma grande fome havia assolado aquela terra, e eles partiram de Belém, da casa do pão, para a terra de Moabe. Eles saíram de Belém e partiram para uma terra estrangeira, uma terra estranha, uma terra onde os homens eram pagãos e adoravam ídolos, adoravam deuses estranhos. E ali, amados, eles se estabeleceram. No entanto, vemos, a palavra diz que a situação não ficou muito fácil para aquela família. No decorrer dos tempos, aproximadamente 10 anos, morre Elimeleque, morre o pai da família, o patriarca da família. Estavam casados Malom e Quilion. Malom havia casado com Ruth e Quilion com Orfa. E já haviam constituído família, porém não tinham filhos. E com o passar do tempo, morrem os filhos de Noemi. E a situação ficou um pouco mais difícil para aquela família. Ficou muito complicada. Amados, chegou o momento que Orfa, questionando toda aquela situação, achou por bem deixar a família, voltar para a casa dos seus pais. E ela diz que voltaria para a sua terra e ali serviria os deuses dos seus pais. Orfa foi uma mulher que retrocedeu. Ela voltou atrás, mesmo vendo o mover do Senhor através de Noemi, mesmo vendo a graça do Todo-Poderoso, ela não resistiu à situação, ela não suportou todas aquelas dificuldades e preferiu retroceder. Voltar às velhas práticas, voltar às práticas da sua família. E a palavra diz, amados, no versículos 14 e 15, ouçam. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Irmãos, quantas vezes as pessoas têm deixado a presença do Senhor? Quantas vezes as situações ficam complicadas, passam por momentos difíceis, tragédias na existência. Essa mulher havia perdido o seu esposo, quantas tragédias, quantas dificuldades, tudo difícil, e muitos preferem retroceder, voltar atrás, abandonar a presença do Senhor, deixar de andar com o Todo-Poderoso. Assim foi com Orfa. Ela voltou para a casa de seus pais e diz a palavra que ali voltou às práticas antigas, voltou ao culto pagão, voltou à idolatria, voltou aos deuses moabitas. Nós temos que vigiar muito a nossa vida, irmãos, porque as dificuldades elas estarão sempre presentes na nossa existência, sempre estarão diante de nós. Não vamos fugir, não vamos conseguir fugir das dificuldades, elas sempre surgirão. Por mais fiel que tu sejas, as dificuldades, elas te acompanharão. Elas querem, na verdade, ser amigas, tuas amigas. No entanto, amados, nós não somos amigos das dificuldades, porém, o Senhor nos dá forças para superarmos todos os momentos difíceis. Orfa não confiou. Ela não perseverou, ela preferiu voltar talvez para o bem-estar do seio familiar, da casa de seus pais,
para a sua cidade a seguir com Noemi. No entanto, esta ensina-nos que nos momentos difíceis não podemos abandonar a Deus. Nos momentos difíceis não podemos abaixar a nossa cabeça. Nos momentos difíceis não podemos retroceder. Não podemos. O exemplo que Orfa deixa não é o dos melhores. Mas quando você segue na leitura do texto, nós vamos deparar com Ruth, eis uma mulher sábia. Eis uma mulher que soube aproveitar as oportunidades dadas por Deus. Eis uma mulher que foi instrumento poderoso na mão do Senhor. Eis uma mulher que foi fiel à sua sogra, ao Deus da sua sogra. Eis uma mulher sábia, uma mulher que deixou-se mover, que deixou-se envolver pela graça do Todo-Poderoso. O interessante, amados, que tanto Orfa quanto Ruth, elas eram mulheres estrangeiras, não eram de Belém, eram mulheres estrangeiras. No entanto, Deus, na sua graça, as alcançou. Orfa abandonou a graça do Senhor, porém Ruth ainda mais firmou-se na presença do amado Deus. Nos versículos 16 e 17, Ruth, capítulo 1, está escrito: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, nem me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, eu irei. Ouça, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amados, esse texto é extremamente conhecido e ele é agradável de se ler. É um texto que nos faz confiar ainda mais no Senhor, que nos dá esperança, que nos faz cada dia mais olhar para o Criador, mesmo que a situação não sejam as melhores, mas confiarmos no agir, confiarmos no poder, na grande graça do Senhor. Noemi havia falado para Ruth: volte também para a casa dos teus pais. Eu não posso te ajudar. Eu vou voltar para Belém. Volte para a casa dos teus pais, porque lá você terá conforto, quem sabe? Você terá um teto, alguém que te acolha. No entanto, amados, Ruth fez a melhor escolha. Ruth foi uma mulher maleável nas mãos do Senhor. Ruth não sabia qual o seu futuro. Ela soube aproveitar a oportunidade, aquilo que ela viu na sua sogra. Ela entendeu que o Deus de Noemi era o Deus da sua vida. Ela entendeu que era melhor andar com Noemi, que era melhor ter comunhão com Noemi, que o povo de Noemi, que o povo daquela família era a sua família, era o seu povo, que o Deus de Noemi era o seu Deus. Queridos, com certeza Ruth não fazia a menor ideia do projeto de Deus para a sua vida. Com certeza não fazia. Até porque ela morreu muito antes de ver o projeto de Deus concluir-se. A exemplo de Abraão, que também não viu o projeto de Deus para a sua vida. Viu parte, muito pequena, mas não conseguiu visualizar tudo o que Deus havia prometido. Com Ruth foi semelhante, amados. A palavra diz que ela foi com Noemi para Belém, ali ela constituiu família, ela encontrou Boaz, Boaz a resgatou, casou-se com Boaz. A sua vida foi transformada de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa. A amargura já não estava no seu coração, mas sim a alegria de servir ao Senhor, porque havia Deus mudado a sua sorte. Havia Deus mudado a sua sorte. E com o passar dos tempos, diz a palavra, irmãos, que essa mulher cresceu cada vez mais na presença do Senhor, que ela foi fiel ao Todo-Poderoso, que ela foi maleável nas mãos do amado Deus. Eis aí, queridos, um exemplo para a nossa vida. Às vezes nós desistimos antes
dos planos de Deus se concretizarem na nossa vida. Sabe por que fazemos isso? Falta-nos conhecimento de Deus, falta-nos fé, falta-nos fé. Amados, quando nós olhamos para a nossa igreja hoje, é triste, é difícil. Mas, às vezes nós perguntamos também ao Senhor por quê? Os porquês. Mas quando você olha para trás um pouco, eu creio que Ruth também fez dessa forma. Ela olhou e viu como Deus havia mudado a sua sorte. Quando nós olhamos para essa obra, há 20 anos atrás, não existia. Apenas algo na internet, não palpável, não físico, virtual. Passaram-se os tempos e o Senhor foi movendo e foi agindo e permitiu que tivéssemos este lugar. Foi pela nossa força? Não, não foi pela nossa força. Foi o mover de Deus e disso eu tenho consciência. Foi o mover de Deus. Amados, se o Senhor tem trabalhado de forma favorável, permaneçamos fiéis. Permaneçamos fiéis. Porque o Senhor há de fazer a sua obra da forma que Ele quer, mesmo que tu não vejas, mesmo que eu não contemple, mesmo que eu não consiga satisfazer o meu coração, vendo a obra cada dia maior. Mas o projeto é de Deus, o plano é de Deus, e nós somos etapas nos planos de Deus. Ruth foi uma etapa no plano de Deus. Diz a palavra que ela encontrou-se com Noemi, casou-se com Malom. Malom veio a morrer, ficou viúva, não voltou para a casa de seus pais, seguiu com Noemi, seguiu com ela. Mais à frente depara-se com Boaz, ex-Boaz, alguém que resgataria, alguém que casaria com ela. Inicia-se aí, amados, o mover do Senhor, cada dia, cada vez mais intenso, cada dia, cada vez maior. A palavra diz que eles tiveram um filho e colocaram o nome desse filho de Obed. Olha só que interessante. Colocaram o nome de seu filho Obed. A palavra diz que Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Olha só, como Deus vai desdobrando a história, vai desenrolando as etapas da história. Por incrível que pareça, irmãos, Ruth, com certeza, aos olhos daqueles que serviam a Deus, era a mulher talvez não indicada, com certeza, não talvez, com certeza não indicada para que Deus a usasse. Ela era uma mulher gentia, servia a deuses estranhos, uma mulher estrangeira, não cumpria, não guardava aquilo que era comum ao povo do Senhor, mas Deus mudou a história desta estrangeira. Deus mudou por completo a história desta mulher. E o Senhor, amados, a usou de uma forma tão grande, tão poderosa. Queridos, a Bíblia diz que ela casou-se com Boaz. Ruth, capítulo 4, versículos 13 até o 17. Ouçamos o que diz a palavra. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele.
As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. E este é pai de Jessé, pai de Davi. Amém, queridos? Veja como Deus age. Qual a esperança de Noemi? Qual a esperança de Ruth? Talvez nenhuma. A situação era extremamente difícil, mas perseveraram, seguiram em frente, deixaram-se mover pelo Senhor, deixaram-se envolver pela graça do Todo-Poderoso, seguiram em frente. E a palavra diz, amados, que através de Ruth, eis que vem Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem usado grandemente pelo Senhor. Davi gerou Salomão, um homem que construiu o templo em Jerusalém. E no decorrer da história, se você seguir um pouco à frente, você vai deparar-se com, na genealogia de Jesus, uma mulher chamada Ruth. Olha só, irmãos, isso nos deixa arrepiados, porque quem era a Ruth? Mas Ruth foi usada pelo Senhor, ela deixou-se usada pelo Todo-Poderoso, ela deixou-se ser usada, irmãos, na genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 5. Vamos ouvir a respeito de Ruth. Mateus capítulo 1, versículo 5. Entre tantos nomes, ali está: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, e assim segue a genealogia. Amados, se nós formos fiéis ao Todo-Poderoso, com certeza Deus nos usará, Deus moverá de forma grandiosa. Nós não podemos nos deixar abater pelas situações. Não te deixes abater pelas situações difíceis, mesmo que as tragédias abatam a tua vida, mesmo que parece que aparentemente tudo se perdeu, mesmo que a fome destrua todas as coisas ao teu redor, mesmo que a tua casa venha a ruir, siga em frente, ande com o Todo-Poderoso, porque é Deus que cuida de você, é Deus que tem projetos, é Deus que tem propósitos, é Deus que age. E nós não podemos de forma alguma concluir que tudo está perdido. Nós não temos essa autoridade, amados. Haja vista que nós não conhecemos um palmo daquilo que está diante de nós. Ou seja, nós não conhecemos o nosso futuro um palmo sequer. Nós não sabemos como será os próximos 5 minutos, meia hora, e muito menos 50 anos, 100 anos. Mas Deus pode te usar, marcando a humanidade com o teu nome. Ruth marcou com certeza a humanidade. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Ela faz parte da família de Jesus. Ela foi um elo importante nessa cadeia, na cadeia de restauração, a restauração de Deus que chegou até as nossas vidas. Veja como essa mulher foi importante. Nós temos, amados, que analisar a palavra não de uma forma grossa, mas mergulharmos na profundidade, vermos de uma forma fina aquilo que Deus faz. Porque se está na Bíblia, certamente tem uma história, certamente tem uma lição para cada um de nós. E é tempo, irmãos, de observarmos as lições que o Senhor tem para cada um de nós. Observarmos as lições. É certo, irmãos, que através de Ruth, eis que nasce Jesus Cristo. Eis que nasce Jesus. Mas não apenas Jesus veio à existência. Eis que nós nascemos também. Oh, glórias! Eis a importância de Ruth, não apenas para o nascimento físico, para a encarnação de Cristo, não apenas, mas também para a nossa vida espiritual, porque Jesus é aquele que redime a nossa vida,
Jesus é aquele que muda a nossa história. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso caminho. Jesus é o nosso restaurador. Jesus é o nosso Salvador. Aleluias! E tudo isso veio à existência porque, no decorrer da história, lá nos tempos passados, há mais de 1000 anos antes do nascimento de Cristo, eis que existia uma mulher chamada Ruth. Eis que existia uma mulher chamada Ruth. Orfa perdeu a oportunidade de servir ao Senhor. Ela preferiu abandonar tudo no momento da dificuldade, quando tudo estava muito quente, muito difícil, muito complicado, quando tudo estava fechado. Ela olhou e ela viu que melhor era voltar, era retroceder, voltar para as velhas práticas. Era melhor voltar para o conforto da sua família. Ruth, no entanto, amou a Noemi, enxergou em Noemi que esta mulher servia um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Confiou naquilo que Deus poderia fazer na sua vida. Seguiu com Noemi. Evidente, amados, que a palavra de Deus não entra nos pormenores dessa história. Não entra nos pormenores. Não entra nos pormenores do sofrimento. Não entra nos pormenores das alegrias de Ruth. Não entra. A palavra do Senhor, amados, nos passa informações necessárias para que nós possamos fundamentar a nossa fé e seguirmos cada dia mais em frente. E quando nós olhamos para o ensinamento que o Senhor nos dá através da sua serva Ruth, nós vamos entender, irmãos, que melhor é abraçar a causa do Senhor, que melhor é fazer a vontade do Todo-Poderoso. Eu estava meditando nesse texto e algo chamou minha atenção, algo chamou-me muito a atenção. Quando você olha um pouco, eu acho que até falei isso aqui há poucos dias atrás, quando você olha um pouco a história daqueles que serviram a Cristo, todos passaram por dificuldades tremendas. Dificuldades tremendas. Mas foram estes que passaram por dificuldades que foram usados pelo Senhor para perpetuar a sua vontade à humanidade. Quando você olha lá para o pai da fé, aliás, para Noé, ainda lá no início. Quando você olha para Noé, eis as dificuldades. Mais à frente, quando você olha para Abraão, eis as dificuldades. Jacó, eis as dificuldades. José, eis as dificuldades. O povo do Egito, eis Joquebede e as suas dificuldades. Moisés e as suas 1000 dificuldades. Olha Josué, quantas dificuldades. Claro, mais à frente, você vai deparar com os juízes que também tiveram as suas dificuldades. E nessa história toda, eis uma mulher chamada Ruth, também com as suas dificuldades. Mas voltando à história, olhando cada um desses que foram citados, vejam como foram importantes para o Senhor. Vejam a importância deles nas mãos de Deus. Vejam como foram dentes importantes de uma engrenagem espiritual. Vejam, se Josué tivesse negado o Senhor, como teriam entrado em Canaã? Olha só, se Ruth tivesse a exemplo de Orfa, não Orfa, eu vou com você, vamos para casa, lá é melhor. Davi teria nascido? E vai por aí. Com certeza, você é tão importante quanto Ruth. Só que nós não nos damos conta dessa importância. Porque nós temos sobre nós a mão do inimigo, que nos oprime, que pesa sobre nós. A opressão do maligno nos faz olhar para o Senhor e às vezes nós não conseguimos ver Deus. Só vemos as dificuldades, vemos apenas os problemas. Nós temos que aprender, irmãos. Eu tenho que aprender a parar de olhar para a situação e ver apenas os problemas, mas aprender
olhar para a situação e entender que tem um Deus, que tem um propósito, que tem um projeto, e que eu faço parte desse propósito e desse projeto dele. Oh, glórias! Você também faz parte. Necessário é que sejamos sensíveis à voz do Senhor, sensíveis à voz de Deus. Nós temos que entender que, a exemplo de Ruth, necessário é deixarmos aquilo que possivelmente é bom e seguirmos em frente, deixarmos a família, quem sabe a religião, deixarmos tudo para fazermos a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Mesmo que as pessoas olhem para nós, e vivemos dias em que as pessoas gostam de olhar e ver homens grandes, não se preocupe muito com isso. Bom é Deus olhar para nós e nos ver como grandes, e ver-nos como grandes. Isso que é importante. Com certeza olhavam para a Ruth e viu apenas uma mulher moabita, uma estrangeira em Belém, que andava com Noemi. Viam apenas isso. Mas Deus tinha um propósito, e Deus olhava para Ruth e via uma grande mulher, uma mulher gigante. Oh, glórias! Permita-se ver como instrumento nas mãos de Deus, porque certamente Deus tem uma visão diferente da tua vida. Oh, glórias! E entenda ainda, Deus muda as histórias. Deus muda as histórias. A forma que Deus usa, às vezes, é diferente daquilo que nós gostaríamos que fosse, mas Deus muda a história. Foi necessário uma seca em Belém, uma mudança para Moabe, a morte de todo mundo. Foi necessário Ruth voltar com Noemi, ali encontrar Boaz, constituir família, nascer Obed, nascer Jessé, Davi, Salomão, nascer lá no futuro Jesus Cristo. Oh, glórias! E esse Jesus morreu por mim, morreu por você, para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui reunidos, louvando, glorificando e nos colocando como úteis, instrumentos úteis nas mãos do Senhor. Amém, amados? Que o Senhor fale grandemente ao nosso coração. Vamos orar? Vamos orar finalizando essa palavra. Senhor, nós te louvamos, meu Senhor, por tudo quanto tens feito. Nós não entendemos os teus planos, não entendemos os teus projetos, Pai. Nós não compreendemos os teus propósitos, mas ensina-nos, a exemplo de Ruth, apenas confiar, seguirmos em frente, te adorar, Senhor, para que a tua vontade se manifeste na nossa vida. Oh Deus, dá-nos a revelação da tua palavra sempre. Ensina-nos, Pai, a te seguir, a te amar acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Vamos então buscar o Senhor, deixar-nos mover pelo Espírito Santo de Deus. Mensagem 1146.